Bem-vindos ao Descomplicar Digital, o podcast para quem quer acelerar resultados e fazer crescer o seu negócio no mundo digital. No mundo dos negócios, especialmente para quem gera uma pequena ou média empresa, a palavra planeamento estratégico pode soar algo complexo, teórico, talvez até uma luxúria reservada às grandes corporações. Mas e se lhe dissermos que o planeamento estratégico é, na verdade, a bússola essencial que impede o seu negócio de andar à deriva? Hoje vamos desmistificar por completo este processo. Primeiro, vamos mostrar que a estratégia não é um documento para ficar guardado numa gaveta a ganhar pó, mas sim uma ferramenta viva, prática e poderosa, mesmo quando os recursos são limitados. Depois, vamos descobrir como pode diagnosticar a verdadeira saúde do seu negócio usando ferramentas que realmente funcionam no mundo real. A seguir, veremos como definir um rumo que seja, ao mesmo tempo, ambicioso e realista, sem cair em utopias impossíveis. E, o mais crucial de tudo, vamos revelar como transformar esse plano em ações concretas que geram resultados reais. Fique desse lado para descobrir como pode finalmente deixar de passar os dias a apagar fogos e começar a construir, de forma deliberada, o futuro da sua empresa. O ponto de partida para qualquer viagem de sucesso é saber exatamente onde se está. No mundo dos negócios, este princípio é o mesmo. Antes de sonharmos com o destino, precisamos de uma fotografia nítida e honesta do presente. É aqui que entra a primeira fase do planeamento estratégico, o diagnóstico. Pense nisto como um check-up completo ao seu negócio, um olhar profundo tanto para dentro como para fora. Para começar, olhamos para dentro da empresa. A ferramenta mais clássica e eficaz para isto é a análise SWOT. É um exercício de honestidade brutal, mas necessário. Começamos por identificar as forças. O que é que a sua empresa faz excepcionalmente bem? Qual é a sua vantagem competitiva? Aquele fator que o distingue no mercado. Pode ser uma equipa talentosa, uma tecnologia própria ou uma reputação sólida. Logo a seguir vem a análise das fraquezas. Onde é que a sua operação falha? Que recursos lhe faltam? Que processos precisam de ser otimizados? Reconhecer estas limitações não é um sinal de fracasso, mas sim o primeiro passo para as superar. Com o cenário interno mapeado, é hora de virar o telescópio para o exterior. O mercado não é uma bolha, está em constante mudança. É aqui que analisamos as oportunidades. Que novas tendências de mercado pode aproveitar? Existe um novo segmento de clientes por explorar? Uma nova tecnologia que possa adotar para se tornar mais eficiente? As oportunidades são as portas que o mercado abre para quem está atento. Mas, claro, também existem as ameaças. Novos concorrentes a entrar no seu território, mudanças na legislação que podem impactar o seu modelo de negócio ou até alterações nos hábitos de consumo. Uma ferramenta útil para estruturar esta análise é a Pestle, que nos convida a pensar sobre os fatores políticos, económicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Parece complexo, mas é apenas uma forma organizada de garantir que não é apanhado de surpresa pelas marés do mundo. Com esta dupla análise, interna e externa, a fotografia do seu negócio fica completa. Sabe onde é forte, onde precisa de melhorar, que ventos sopram a seu favor e de que tempestades se deve desviar. Este diagnóstico não é um exercício académico, é a base sólida sobre a qual vai construir todo o seu futuro. E com esta clareza sobre o presente, estamos finalmente prontos para a fase seguinte, que é talvez a mais inspiradora de todas: definir para onde queremos ir. Com um diagnóstico claro em mãos, a pergunta "onde estamos agora?" está respondida. A próxima etapa, naturalmente, é definir o destino. Para onde queremos ir? Esta é a fase de dar um rumo ao negócio, de transformar a ambição em algo concreto e mensurável. É aqui que a estratégia ganha alma e direção. Tudo começa com a definição ou revisão da missão, visão e valores da empresa. Isto pode parecer conversa de manual, mas na realidade é o coração do seu negócio. A missão é o seu propósito, a razão pela qual a sua empresa existe para além de gerar lucro. A visão é o seu sonho grande, a imagem do futuro que pretende alcançar. E os valores são os princípios inegociáveis que guiam todas as suas decisões e comportamentos. Juntos, eles formam a identidade da sua marca e servem como uma estrela polar para toda a equipa.
Mas um sonho por si só não é um plano. Para o tornar realidade, precisamos de o traduzir em objetivos claros. E não pode ser um objetivo qualquer. Tem de ser um objetivo SMART. Este acrónimo, que em inglês significa inteligente, define as 5 características que um bom objetivo deve ter. Precisa de ser específico, sem margem para ambiguidade, precisa de ser mensurável para que possa acompanhar o progresso. Tem de ser atingível, ou seja, ambicioso mas realista, deve ser relevante para a visão geral do negócio e, finalmente, tem de ser temporal, com um prazo bem definido. Dizer "quero vender mais" é um desejo. Dizer "quero aumentar as vendas online em 20% nos próximos 6 meses através do lançamento de uma nova campanha de marketing digital" é um objetivo SMART. A diferença é abismal. E como é que sabemos se estamos a caminhar na direção certa para atingir esses objetivos? É aqui que entram os KPI, os indicadores-chave de desempenho. Se os objetivos são o destino no mapa, os KPI são os sinais na estrada que nos dizem a que velocidade vamos e se estamos no caminho certo. Para cada objetivo SMART, deve definir 1 ou 2 KPI que o ajudem a medir o sucesso. Se o objetivo é aumentar as vendas online, os KPI podem ser a taxa de conversão do website ou o custo de aquisição por cliente. Estes números dão-lhe o pulso do negócio em tempo real. Com a missão a servir de guia, os objetivos SMART a apontar o destino e os KPI a medir o progresso, o rumo está traçado. Já não navega às escuras, tem um mapa claro. O passo seguinte é o mais pragmático de todos: detalhar o plano de ação para percorrer essa estrada. Agora que já sabemos onde estamos e para onde queremos ir, falta a parte mais crítica. Como é que lá chegamos? Esta é a fase do plano de ação e da execução, o momento de transformar a estratégia do papel para a realidade do dia a dia. É aqui que a maioria dos planos falha, não por serem maus, mas porque a execução é negligenciada. Um plano brilhante sem uma execução disciplinada é apenas uma boa intenção. O primeiro passo é pegar nos seus grandes objetivos estratégicos e parti-los em iniciativas táticas mais pequenas e geríveis. Se um objetivo é aumentar a notoriedade da marca, as iniciativas táticas podem ser lançar um blog, criar um podcast ou desenvolver uma nova estratégia para as redes sociais. Cada iniciativa é um projeto concreto, com um início, um meio e um fim. Para garantir que cada uma destas tarefas é executada de forma eficaz, podemos usar um método simples, mas poderoso, muitas vezes conhecido como 5W2H. Para cada ação, respondemos a 7 perguntas. O que é que precisa de ser feito? Por que é importante fazê-lo? Quem é o responsável por sua execução? Quando será feito? Onde será implementado? Como será realizado? E, finalmente, quanto custa? Este nível de detalhe elimina a confusão e garante que todos sabem exatamente o que está em espera deles. Claro que nenhuma ação acontece sem recursos. Esta fase exige também uma alocação inteligente do seu orçamento, do seu tempo e do talento da sua equipa. É preciso garantir que as iniciativas mais importantes recebem os recursos necessários para terem sucesso. E, igualmente importante, é preciso pensar nos riscos. O que pode correr mal? Como podemos mitigar esses riscos? Ter um plano B não é pessimismo, é inteligência. Com um plano de ação detalhado, entramos na fase da verdade, a execução, e a execução vive de acompanhamento. Não basta distribuir tarefas, é preciso criar um ritmo de monitorização. Isto pode incluir reuniões semanais rápidas para verificar o progresso das tarefas, reuniões mensais para analisar os KPIs e ver se os números estão a mexer na direção certa, e reuniões trimestrais para dar um passo atrás e reavaliar a estratégia geral à luz dos resultados e de eventuais mudanças no mercado. Este ciclo de planear, fazer, verificar e ajustar, também conhecido como o ciclo PDCA, é o motor que mantém o plano vivo e relevante. A tecnologia e as ferramentas digitais, como softwares de gestão de projetos, são aliados fundamentais nesta fase, ajudando a manter tudo organizado e visível para toda a equipa. No fundo, o planeamento estratégico não termina quando o documento está escrito. Ele começa aí. É um processo contínuo, um ciclo dinâmico, que tira o gestor do caos, de reagir constantemente aos problemas e o coloca numa posição de controlo, a construir ativamente o futuro do seu negócio. Antes de terminarmos, deixe-me resumir os pontos essenciais que abordámos hoje.
O planeamento estratégico para PMEs não é um luxo, é uma necessidade. Começa sempre com um diagnóstico honesto, usando ferramentas como a análise SWOT e PESTAL para mapear tanto o cenário interno como o externo. A definição de rumo passa por estabelecer uma missão, visão e valores claros, seguidos de objetivos SMART e KPIs que permitam medir o progresso. A execução é onde a magia acontece, através da divisão dos objetivos em iniciativas táticas, usando metodologias como o 5W2H e criando um ciclo contínuo de acompanhamento e ajuste. O segredo está em tratar o plano como um documento vivo, não como algo que se escreve e se esquece numa gaveta. Chegamos agora à nossa secção de perguntas frequentes, onde eu vou responder às dúvidas mais comuns que recebemos sobre este tema. A primeira pergunta que muitos empresários se fazem é: o planeamento estratégico não é algo demasiado complexo para uma pequena empresa com recursos limitados? Na verdade, é exatamente o contrário. Quanto menor a empresa, mais crucial é ter uma estratégia clara. Grandes empresas podem desperdiçar recursos e sobreviver. Pequenas empresas não têm essa margem de erro. A estratégia permite focar os poucos recursos que têm naquilo que realmente vai gerar impacto. É como escolher as batalhas certas, em vez de lutar em todas as frentes. Outra questão que surge frequentemente é quanto tempo devo dedicar ao planeamento versus à execução. Esta é uma excelente pergunta porque muitos gestores ficam presos no ciclo de planeamento infinito. A regra geral é 20% planeamento, 80% execução. Prefiro um plano simples, mas executado, do que um plano perfeito que nunca sai do papel. O planeamento deve ser suficiente para dar direção clara, mas não tão detalhado que se torne paralisante. Muitos perguntam também como posso manter a estratégia relevante num mercado que muda constantemente. A chave está em distinguir o que muda do que permanece. A sua missão e valores devem ser estáveis, mas as táticas e ações específicas devem ser flexíveis. Crie marcos de revisão regulares, mensais para táticas, trimestrais para objetivos, anuais para estratégia geral. Assim mantém o rumo, mas adapta-se às mudanças do terreno. A quarta pergunta prende-se com o envolvimento da equipa. Como garanto que toda a equipa abraça o plano estratégico? O segredo está no envolvimento desde o início. Não imponha um plano criado isoladamente. Peça contributos da sua equipa, especialmente nas áreas onde eles são especialistas. Quando as pessoas participam na criação, sentem-se donos do resultado. Além disso, comunique regularmente os progressos e celebre as vitórias, por pequenas que sejam. E para terminar, uma pergunta que ouvimos cada vez mais: como é que a Descomplicar pode ajudar neste processo? O planeamento estratégico pode ser avassalador para um gestor que já tem o dia preenchido com urgências. Nós funcionamos como o parceiro estratégico que traz estrutura, metodologia e uma perspectiva externa ao processo. Facilitamos as sessões de diagnóstico, ajudamos a definir objetivos SMART realistas e, principalmente, criamos os sistemas de acompanhamento que garantem que o plano não fica esquecido. O nosso papel é transformar esta tarefa complexa em uma série de passos claros e geráveis, permitindo que se foque no que faz melhor, liderar o seu negócio rumo ao crescimento. Fique atento aos próximos episódios, cada vez mais inteligentes e poderosos para quem quer acelerar resultados, fazer crescer o seu negócio e adaptar-se à nova realidade cada vez mais digital. Até lá, continua a descomplicar. Muito obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio do Descomplicar Digital, o programa que vai ajudar o seu negócio a crescer e a acelerar resultados. O marketing digital tem muitas oportunidades à sua espera. Vamos conversar sobre isso. Agende já um diagnóstico digital gratuito com os nossos especialistas. Vamos compreender as suas necessidades e encontrar oportunidades de acelerar os seus resultados. Marque agora em www.descomplicar.pt.